Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei sobre o regime jurídico da supervisão de auditoria, transpõe uma diretiva da União Europeia relativa à revisão legal de contas anuais consolidadas e assegura a execução ainda de um regulamento da União Europeia sobre a revisão legal de contas das entidades de interesse público. Trata-se de uma proposta de lei que vai ser enviada para a Assembleia da República para poder ser também discutida na próxima semana na Assembleia da República, em conjunto, naquela sessão que foi marcada pelos grupos parlamentares, para se discutir em conjunto as propostas relativas, algumas delas na sequência daquilo que foram as recomendações do relatório da Comissão de Inquérito à situação do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei que transpõe uma diretiva da União Europeia relativa à resolução alternativa de litígios de consumo e que estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo. Trata-se de alinhar a legislação nacional com aquilo que são as regras europeias nesta matéria. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma proposta de lei de alteração ao Código da Estrada, introduzindo o código por pontos. E sobre esta matéria dizer aos senhores jornalistas que às 15h30 haverá uma conferência de imprensa no Ministério da Administração Interna para a apresentação desta matéria, uma vez que ela se reveste de alguma complexidade e naturalmente também de interesse para as pessoas, sendo certo, no entanto, que trata-se de uma proposta de lei, portanto seguirá para a Assembleia da República e terá ainda o processo legislativo na Assembleia da República. Mas haverá uma conferência de imprensa no Ministério da Administração Interna, não sei se os senhores jornalistas, as vossas redações já deverão ter sido informadas. A indicação que eu tenho é que será às 15h30. O Conselho de Ministros aprovou também hoje um conjunto de diplomas que o Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social de seguida vos apresentará e que tem que ver, por um lado, com a legislação sobre proteção de crianças e jovens em perigo e, por outro lado, com uma alteração também à lei da adoção. O Sr. Ministro de seguida far-vos a apresentação destes diplomas hoje aprovados no Conselho de Ministros. 3 deles são propostas de lei que seguem para a Assembleia da República e um tem que ver com a organização da própria administração e, portanto, reveste a forma apenas de decreto-lei. Foram também hoje aprovados no Conselho de Ministros a Convenção da Europa sobre manipulação de competições desportivas, a Convenção sobre o chamado match fixing. Trata-se, como sabem, de uma convenção de Portugal, é um dos primeiros signatários. Neste momento, a informação que detenho é que já existem 19 países europeus que já assinaram a convenção. Nós estamos já no processo de ratificação dessa convenção e que, naturalmente, é uma matéria extraordinariamente importante para defender a verdade desportiva e para combater a manipulação de resultados que na área do desporto por vezes criminalmente ocorre. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros, foi também hoje tomada no Conselho de Ministros a decisão de abrir a fase prevista no caderno de encargos de negociação para a privatização da TAP. E o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações far-vos-á de seguida a apresentação o ponto de situação sobre esta decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a transposição de uma diretiva da União Europeia relativa à comercialização de mel no que respeita à rotulagem daquele produto. Trata-se apenas de um diploma técnico de harmonização com as regras europeias sobre esta matéria. O Conselho de Ministros aprovou ainda a classificação como obra de interesse regional de um aproveitamento agrícola na Vigia, na zona do Alentejo. Foi também reconhecido pelo Conselho de Ministros de hoje o interesse público do Instituto Politécnico da Maia, que é um estabelecimento de ensino superior privado, que já existe, que tem uma natureza de instituição de natureza universitária e que solicitou reconhecimento como instituição também politécnica para poder ministrar os novos cursos de superiores politécnicos de curta duração. Conselho de Ministros, por último, dizer-vos que o Conselho de Ministros aprovou também hoje a adjudicação do Serviço Universal de Disponibilização da Lista Telefónica Completa. O vencedor do concurso foi uma decisão na sequência, a adjudicação é na sequência de um concurso público. O vencedor do concurso foi o MEL, ou a MEL, uma adjudicação pelo valor global de cerca de 3,5 milhões de euros por um período de 3 anos.
Peço ao Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social para vos fazer então a apresentação da legislação hoje aprovada sobre crianças e jovens em perigo e também sobre a adoção. Muito obrigado, Sr. Ministro, minhas senhoras e meus senhores. Há hoje demasiadas crianças que esperam demasiadamente numa instituição e podiam e deviam ter um projeto de vida junto de uma família. Há hoje também demasiadas famílias que querem adotar e esperam demasiado tempo para poderem fazer essa mesma adoção. A revisão, a reforma que aprovámos hoje em Conselho de Ministros visa proteger as crianças. Proteger as crianças é o centro desta reforma. Encurtar os prazos, reduzir a burocracia é o método desta reforma. E apoiar e simplificar a vida das famílias que querem adotar é o eixo estrutural desta mesma reforma. A lei da adoção é uma parte muito importante da política de família. Queremos que esta lei da adoção passe a ser um instrumento único. Hoje existe uma grande dispersão de legislação. Nós queremos que esteja tudo condensado numa só lei para ser muito mais simples às próprias famílias perceberem o processo da adoção. Segundo, queremos estabelecer prazos efetivos, obrigatórios para as decisões. O prazo administrativo vai ter de ser um prazo de 12 meses no máximo, exatamente para garantir que se pode muito mais rapidamente fazer esse mesmo ajustamento, isto é, conseguir que uma família possa efetivamente adotar. Terceiro, queremos que as famílias passem a conhecer, quando se candidatam, todas as fases do processo, que tenham acompanhamento durante todas as fases desse processo e, se assim o desejarem, podem passar a ter até acompanhamento depois da adoção, nos primeiros tempos em que a criança está na família. Quarto, queremos também agilizar o processo do consentimento prévio à adoção, isto é, o consentimento que a família biológica tem de dar para que a criança possa ir para um processo de adoção, que passa agora a ser feito perante um juiz, garantindo essa segurança, mas passa a ser feito uma só vez, o que, como é óbvio, pode garantir que o processo também passa todo ele a ser mais rápido. O Governo não começou esta discussão hoje. Em junho de 2014 fizemos uma resolução no Conselho de Ministros que encontrou, que chamávamos Agenda da Criança, que queria muito trabalhar esta política que tem a ver com uma política de família, também tem a ver com a dimensão da natalidade e a dimensão do apoio à vida. Vamos rever, para além deste regime da adoção, a legislação sobre a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, a própria Lei de Proteção de Crianças e Jovens e a Organização Tutelar de Menores. Permitam-me rapidamente dar-vos 3 notas sobre estas matérias. No caso da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e de Jovens em Risco, o que queremos é que esta Comissão passe a ter uma autonomia administrativa e um orçamento próprio. Nesse sentido, também queremos que esta estrutura seja mais profissionalizada e descentralizada, com 5 coordenadores regionais que garantem um acompanhamento muito mais direto às próprias comissões de proteção de crianças e jovens em risco, e também queremos ampliar as atribuições desta Comissão Nacional. Passará a Comissão Nacional a coordenar uma estratégia nacional da criança, o que é certamente muito importante. Relativamente à Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo, nós queremos aumentar o apoio às comissões, já o fizemos do ponto de vista do reforço técnico. Chamo a vossa atenção que no programa Portugal 2020 de fundos comunitários criámos uma medida específica com 12 milhões e meio de euros para dotar estas comissões de mais técnicos e conseguirmos ter mais formação aos próprios técnicos das comissões, e já estabelecemos um conjunto de protocolos específicos, os centros de atendimento familiar e de aconselhamento parental, para que hoje cobrem mais 700 famílias. Estudamos também a possibilidade de, por acordo entre os municípios, nos casos das comissões mais pequenas, passarem a surgir comissões intermunicipais. Há também aqui uma simplificação dos procedimentos. No processo de promoção e de proteção, pode ser resolvido as próprias responsabilidades parentais. Até hoje nós temos 2 processos distintos, queremos juntá-los num único processo e passamos a ter um prazo perentório para reavaliar os mecanismos de controle e de avaliação. Passado 18 meses e, efetivamente, o Ministério Público, se durante esse processo não se encontrou um projeto de vida para a própria criança e para o próprio jovem, terá de se pronunciar obrigatoriamente, ao contrário do que acontece hoje, em que há uma sucessão no tempo, sem alguma espécie de limite do que se vai passando. Relativamente à Organização Tutelar de Menores, queremos garantir
uma definição muito mais efetiva do papel da assessoria técnica, que tem de estar muito mais próxima dos tribunais. Tem de estar muito centrada na audição dos conflitos parentais, muito especificamente também, por exemplo, sobre a matéria que regula as visitas parentais, é uma matéria também que nos preocupa, mas queremos simplificar o próprio processo. Queremos diminuir a instrução escrita e aumentar muito a instrução oral dos próprios processos. Isto tornará os processos também mais rápidos, mas acima de tudo queremos que passe a ser consagrado um princípio que é o princípio de uma criança, um processo. Sempre que uma criança é sinalizada numa CPCJ, num determinado tribunal, passará a ter um processo e esse processo acompanha a criança, ao contrário do que acontece hoje, em que muitas vezes há rupturas e em que é preciso refazer os próprios processos. Nesse sentido, aproveitar todos os atos que já foram realizados será muito importante e exatamente para garantir que, do ponto de vista da celeridade, podemos ter decisões muito mais rápidas, que certamente são decisões mais justas, acima de tudo quando estamos a falar da dimensão da proteção das crianças, quando estamos a falar de uma dimensão tão importante que é a lei da adoção e a proteção de menores. Eu peço ao Sr. Secretário dos Transportes para vos fazer então a apresentação da abertura da negociação, abertura à fase da negociação no processo de privatização da TAP. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. Como sabem, na sequência da aprovação do diploma que deu início formal à segunda tentativa por parte deste Governo do processo de privatização da TAP e da publicação do caderno de encargos e o respectivo despacho, foram recepcionadas 3 propostas no passado dia 15 de maio. E nessa altura nós tivemos a ocasião de comunicar que começava de imediato o trabalho de avaliação sobre a admissibilidade de propostas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sobre o mérito técnico das propostas, este segundo aspecto a ser verificado pela própria TAP. E em terceiro lugar, a par pública, na posse de todos estes elementos, emitiria um relatório que pudesse avaliar, do ponto de vista estratégico, financeiro e de cumprimento de requisitos, essas mesmas propostas. E foi isso que aconteceu no decurso desta semana. Nós tivemos a ocasião de ter conhecimento, através da par pública, que a TAP tinha já apresentado a sua opinião, o seu relatório, relativamente ao projeto técnico das 3 propostas que haviam sido apresentadas, e a própria par pública teve condições para poder, até ao final do dia de ontem, apresentar ao Governo o relatório no qual fazia a avaliação de mérito relativamente a essas mesmas propostas. E por isso nós julgamos estar em condições de hoje mesmo poder apreciar em Conselho de Ministros o relatório da par pública, verificar as recomendações nele contidas e sobre ele poder tomar uma decisão. O relatório da par pública sumariamente conclui o seguinte: conclui que se deveria considerar a proposta não vinculativa apresentada pela KIFEL como não cumprindo os requisitos mínimos legais considerados adequados no caderno de encargos, que deveria considerar as propostas apresentadas pelo agrupamento SAGEF, composto pela Synergy Corporation e pelo Sr. German Efremovic, e o agrupamento Gateway, composto pela DGN Corporation e pela HPGB SGPS SA, como sendo propostas de mérito equivalente. E, neste sentido, recomendar que se iniciasse para estes 2 últimos proponentes uma fase de negociação que deverá ser conduzida pela par pública e pelos seus assessores e acompanhada, obviamente, pelo Governo. Neste sentido, é importante dar conta que continuamos, tal como no processo 2012, a ser muito rigorosos no cumprimento do caderno de encargos. Tendo consciência que ele é exigente, ele tem de ser escrupulosamente cumprido. E, por isso, essa exigência levou a que, nesta fase, nós não pudéssemos manter as 3 propostas, porque uma delas não cumpria os requisitos mínimos legais, e estamos em condições de abrir esta fase negocial, tendente, esperamos nós, à conclusão com sucesso do processo de privatização. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição.
Secretário de Estado, eu gostava de perguntar quanto é que o Estado espera encaixar com a privatização da TAP e quando é que o processo vai estar concluído. Se o Governo, tendo em conta até as palavras do Ministro da Economia, que pretende que seja célere, se o Governo pretende antecipar. Começo pela resposta a essa última questão. Nós estamos a cumprir aqui o que estava previsto no processo. Como sabe, quer o decreto-lei que aprovou a reabertura do processo de privatização, quer o caderno de encargos, fixam prazos processuais para que cada um destes documentos seja recepcionado por parte do Governo. Esses prazos estão a ser cumpridos, ou seja, o processo decorre com a normalidade com que deve decorrer, não há nenhum calendário que esteja estabelecido previamente e agora a fase de negociação decorrerá no prazo que for necessário para que possamos chegar à conclusão desse mesmo processo negocial. Não há uma pré-definição desse mesmo calendário. Relativamente ao valor potencialmente a encaixar por parte do Estado, eu compreendo, quer quanto a esse aspecto específico, quer quanto ao capital que os proponentes que agora passam à fase de negociação podem vir a aportar à empresa. Eu compreendo a curiosidade e o interesse jornalístico relativamente a essa informação. Peço que compreendam também que divulgar esses aspectos nesta fase era prejudicial para o interesse público. A reserva do processo negocial é muito importante nesta fase e a reserva na divulgação de informação porque permite preservar valor estratégico para o Estado nesta negociação. Queria também que compreendessem que esta reserva não quer dizer nenhuma falta de transparência. Recordo que o processo é rigoroso, transparente, é acompanhado desde o início por uma comissão de acompanhamento e todos os elementos serão no final remetidos para as entidades competentes, nomeadamente Tribunal de Contas e CMVM. Mas este não é o momento apropriado para nós podermos divulgar esta informação pelas razões que acabei de lhe referir. Muito obrigado. Boa tarde, Lígia Veríssimo. Eu queria saber se era possível saber o que é que levou ao afastamento de um dos candidatos, ou seja, não cumpriu o caderno de encargos, mas em que, especificamente, em que aspectos? E depois queria saber, há uma providência cautelar que foi interposta, tanto quanto sabemos, o Governo entendeu que havia interesse público e essa terá sido a base da resposta do Governo, mas a verdade é que continua a haver uma providência cautelar interposta e que pode pôr em causa todo este processo. Portanto, eu queria uma reação do Governo sobre isto. Muito obrigada. Muito obrigado. Relativamente às matérias do caderno de encargos, eu não queria, também por uma questão de respeito perante o proponente, estar a explicitá-las. Julgo que na explicação que dei já fui suficientemente claro. Eu recordo que a proposta era não vinculativa. Sendo uma proposta não vinculativa, ela desde logo não cumpria um dos requisitos fundamentais do caderno de encargos. E, portanto, julgo que dessa forma está suficientemente explicada a avaliação que a par pública fez. Relativamente à providência cautelar, essa específica ou outras que estejam a ser ponderadas, estamos não apenas muito seguros do caminho que temos estado a seguir, mas também muito habituados a esse tipo de decisões por parte de quem quer atacar o processo de privatização, usa os meios legalmente à sua disposição, e eles são obviamente respeitáveis, mas também o Estado tem a obrigação de usar os meios legais que tem à sua disposição. E julgo que aquilo que referiu, ou seja, o interesse público imperioso em continuar o processo de privatização, é hoje perfeitamente identificado por 10 milhões de portugueses, que viram nos últimos meses o que aconteceu entre ameaças de greve, greves efetivas e problemas de natureza operacional na TAP, numa sequência temporal, que fazem com que seja mais importante do que nunca que este processo possa chegar a bom porto. Daí que o interesse público está à vista de todos. Muito obrigado. Marta Miranda, da TVI. Sr. Secretário de Estado, eu gostaria, não é uma insistência, mas no fundo quando diz que o Grupo Kifel, ou consórcio, ou a plataforma Kifel, não cumpriu os requisitos mínimos legais, se isso se auto-justifica naquela explicação que deu, que não era vinculativa e que por aí estará totalmente justificada. Gostaria também de saber se esta abertura da fase de negociação com as duas propostas que se mantêm em cima da mesa significa que nenhuma delas atingiu os mínimos que o Governo considerava aceitáveis para uma primeira etapa, e finalmente saber se já recebeu
a proposta da TAP para mitigar o impacto da greve, o tal caderno que seria apresentado até amanhã no máximo, e se já pode falar sobre ele. 3 questões que eu procurarei então responder. A primeira, de facto, eu julgo que a resposta à sua primeira questão é essa. Havia desde logo uma questão, que era a não vinculação da proposta, e portanto essa era razão suficiente para que ela não pudesse, ao abrigo do caderno de encargos, ser considerada como admissível. Relativamente à segunda questão, ela prende-se mais com as regras do caderno de encargos do que uma avaliação sobre condições para se chegar já a uma decisão. Eu recordo que o artigo 13º do caderno de encargos fala em possibilidade de abrir uma fase negocial se as propostas forem consideradas de mérito equivalente. E elas foram de facto consideradas de mérito equivalente pela par pública, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de projeto estratégico. O relatório da par pública espelha também a opinião da TAP relativamente ao projeto estratégico. Elas foram consideradas de mérito equivalente. O caderno de encargos previa que nesta situação fosse aberta uma fase negocial. É isso que está a acontecer. Relativamente a esse trabalho que está a ser desenvolvido pela TAP na sequência dos efeitos muito nefastos que a greve de 10 dias decretada pela direção sindical dos pilotos infligiu à TAP, como aliás foi reconhecido pela própria direção sindical. Esse trabalho está a ser desenvolvido pela empresa. Durante o início desta semana a empresa esteve muito focada na análise das propostas do ponto de vista estratégico que haviam sido recebidas no dia 15 de maio, mas a informação que tenho do engenheiro Fernando Pinto é que o trabalho foi sendo desenvolvido e nós esperamos receber as propostas da TAP até ao final desta semana, tal como estava previsto inicialmente. Muito obrigado. Raquel de Melo, TSF, ainda em relação à TAP, o Governo já recebeu a proposta de reestruturação por parte da administração da empresa? Muito obrigado. Era exatamente essa proposta que eu me referia agora, mas só com uma pequena nuance que eu gostava de introduzir. Ela não é uma proposta de reestruturação, é uma proposta que, do ponto de vista, seja de acréscimo de receitas, portanto uma maior agressividade comercial, seja do ponto de vista de redução de custos, possa de alguma forma compensar os efeitos muito nefastos que foram infligidos pela direção sindical dos pilotos à empresa na sequência da greve. Estamos, como tive a ocasião de dizer na sexta-feira, numa fase agora de esperança, que esperemos poder manter e levar até ao fim. A esperança que foi aberta por termos finalmente um processo competitivo numa privatização da TAP. Até hoje, nas 3 tentativas que fizemos, é o primeiro processo competitivo que temos na privatização da nossa companhia aérea. Isso não aconteceu quando a Swissair era a única candidata, não aconteceu em 2012 quando as empresas controladas pelo Sr. German Efremovic e ele próprio eram os únicos candidatos. Hoje temos uma realidade diferente, mesmo tendo a empresa enfrentado muitas adversidades nos últimos tempos. E é esse ambiente competitivo que nós estamos a manter com a abertura desta fase negocial e que esperamos, obviamente, poder levar a bom porto. Muito obrigado. Eu tenho mais algumas perguntas, desculpe lá, é só mesmo. Em relação a esta decisão agora de afastão dos concorrentes, ele pode recorrer de alguma forma, é só uma curiosidade minha que eu não sei. E tenho outra curiosidade, falou aí de uma providência cautelar. Há mais providências cautelares que foram interpostas ou que estão à espera que venham a ser interpostas ou não? E queria saber se de alguma forma isto poderá alargar o prazo, porque tinha-se falado que era até ao final do mês, que teria que haver uma decisão, se isso poderá de alguma forma pôr em causa o prazo. Já disse que não havia assim mas havendo mais ou havendo esta, isto poderá ir até onde? Para já, muito obrigado. Eu posso responder, depois se o Sr. Secretário de Estado quiser complementar. A sua primeira questão é sobre se o candidato que agora ficou pelo caminho se pode recorrer. Um Estado de Direito é assim que acontece. Não parece que haja minimamente o fundamento, uma vez que, como foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, a própria apresentação da proposta assumidamente não cumpre o caderno de encargos ao não se assumir como uma proposta vinculativa. E, portanto, o próprio concorrente sabe que não está a cumprir o caderno de encargos. Mas é evidente que, num Estado de Direito, os tribunais existem para que as pessoas possam, eles, livremente recorrer, se acharem por esta ou aquela razão que têm algum direito ou alguma reclamação a fazer. E, portanto,
No fundo, a questão coloca-se nestes termos. A segunda questão que coloca relativamente à previdência cautelar, repare, eu estranharia é que, sabendo-se, como nós sabemos, e os jornalistas também sabem, os portugueses também sabem, que várias forças políticas em Portugal são ideologicamente contra as privatizações, porque são a favor da nacionalização da economia toda. É natural que cada vez que haja um processo de reprivatização, até quanto mais não seja por razões ideológicas, tentem combatê-lo. E como nós vivemos, felizmente, não num Estado totalitário, mas num Estado de Direito, existem tribunais onde este tipo de ações, nomeadamente previdências cautelares, podem ser colocadas. Eu estranharia que houvesse forças políticas que são a favor da nacionalização da economia toda e que depois ficassem de braços cruzados quando não é essa a solução. E, portanto, não é com mínima estranheza que se deve olhar para as previdências cautelares que são metidas, nomeadamente quando elas vêm das forças políticas que têm esse posicionamento ideológico. Mas há mais alguma? Só tinha conhecimento eu gostava só de dar... Ou dar... há mais providências cautelares que já foram interpostas? Que nós tínhamos notificação, apenas uma, aquela que é conhecida. Mais alguma. Mas não fomos notificados. Mas quer saber se vai alongar o prazo ou não, não é? Se os prazos que foram inicialmente apontados, se isto se vai prolongar no tempo ou não, não é? Porque... Eu gostava só de complementar com uma informação a informação que já foi prestada pelo Sr. Ministro da Presidência, que é dizer que hoje mesmo a parte pública notificará a KIFEL desta decisão e há um período que se abre de audiência prévia de interessados, ao abrigo das regras do Código do Processo Administrativo. E, portanto, a nossa expectativa é que não haja propriamente nenhuma questão, pelas razões referidas pelo Sr. Ministro da Presidência, mas também não esperamos, relativamente à questão da providência cautelar, nenhum atraso. O Estado de Direito está a funcionar. Quem entendia que havia razões para parar a privatização pronunciou-se, através da interposição de uma providência cautelar, e o Estado, através de uma decisão do Conselho de Ministros, também se pronunciou dizendo que há, do nosso ponto de vista, fundadas razões para interesse público imperioso para que a operação se pronuncie. E, portanto, tudo segue a normalidade de um Estado de Direito democrático, por um lado, e dos prazos do processo, por outro. E, por isso, não esperamos nenhum atraso, nem nenhum precalço na execução do próprio processo de privatização. Deixe-me aproveitar a pergunta da colega, justamente para lhe questionar, até a propósito do que o Sr. Ministro da Presidência disse, a data de 30 de junho, para haver um acordo assinado para a venda, admite que possa não existir, que isso possa não acontecer? Eu gosto mais de me referir a factos do que especular relativamente a datas, com todo o respeito pelo interesse jornalístico do assunto. Vamos a factos. Esteve até agora em causa o cumprimento de algumas das datas que estava prevista no processo? Não. Há alguma razão que nos leva a acreditar que o processo vá incumprir alguns dos prazos que estão quer previstos, quer desejados por nós e comunicados por nós? Também não. Por isso nós esperamos que o processo decorra com a mesma normalidade com que decorreu até agora. Muito obrigado. Mais alguma questão? As palavras de... Se não houver nenhuma questão, muito obrigado.